A paz do Senhor Jesus a todos, né? É uma noite, né, de terça-feira, né? E teríamos culto normalmente, né? Mas devido ao decreto, devido que ainda não pode, nós estamos fazendo essa live começando uma campanha, né, de libertação. E também uma campanha em Malaquias, né? Trazer a oferta, né? A casa do Senhor. A casa do Senhor nunca esteve tão carente, né? Quantas pessoas, elas não estão mais morrendo de Covid, elas estão morrendo de fome também, né? E aí todo mundo só se ocupou com a Covid, esqueceu da dengue, esqueceu da gripe e assim vai, né? E tudo isso acontece quando o mundo entra num caos, né? E a igreja, ela já sabia de tudo isso, porque o Senhor, ele revela para os seus filhos. Por isso ele põe a igreja para orar. Ele põe a igreja para clamar, ele põe a igreja, né? É no nome de Jesus que somos mais do que vencedores. Eu vou colocar um louvor e quero que preste atenção na letra. Ele é muito bonito, são ostras feridas, né? Eu acredito que em alguma parte das nossas vidas, alguns dias, meses, anos, nós somos feridos, né? Mas o Senhor tem algo para nos dizer através desse louvor. São ostras feridas, que é do Lucas. Ostras feridas, muito lindo, porque eu acredito que tá todo mundo muito ferido, né? Por algum motivo, alguma razão. Quem te vê agora não tem ideia do tamanho que você é por dentro. Não sabe a grandeza da história que Deus está escrevendo. Talvez nem você mesmo tenha ideia disso tudo. Quem te vê agora, com a lente do presente, julga todo teu fracasso. Mas sabe aquela promessa que Deus fez no passado? Está chegando o tempo e Deus falou, vai se cumprir. Quem falou foi Deus. Só não desista agora. Ostras felizes não fazem joias, só quando as feridas enfeitam história. Assim é a vida de quem é fiel, ferido na terra com joias no céu. Ramos podados produzem mais flor, só falta um tempo e volta a cor. Ligado à videira virá sua videira é Deus. Enquanto te ferem, você cresce mais. Cristão, quanto mais fere, mais ele cresce na presença do Senhor. Não é para matar. A paz, amada, não é para morrer. Não, é para viver o sobrenatural do Senhor. Quem te ver por fora não tem ideia do tamanho que você é por dentro. Aleluia, Jesus. Não sabe a grandeza da história que Deus está escrevendo. Talvez nem você mesmo tenha ideia disso tudo. Quem te vê agora, com a lente do presente, julga todo teu fracasso. O Senhor transforma em flores aquela promessa que Deus fez no passado. Quem fez a promessa é Deus e Ele é fiel para cumprir. Está chegando o tempo em que Deus falou vai se cumprir. Só não desista agora e nem depois, não desista. Ostras felizes não fazem joias, só quando feridas enfeitam a história. Assim é a vida de quem é fiel, ferido na terra com joias no céu. Ramos podados produzem mais flor, só falta de tempo e volta a cor.
ligado à videira, verá sua paz. Enquanto te ferem, você cresce mais. Nós crescemos. Não desista, não pare, fiel é quem te prometeu. É só confiar em Deus. É só confiar. É difícil confiar no meio da adversidade, mas o Senhor fala: confia. Desista, não pare, fiel é quem te prometeu. É só confiar em Deus. É só confiar, Ele é fiel. Ainda que nós não sejamos fiéis, Ele é fiel. Os felizes não fazem joias, só quando feridas enfeitam a história. Assim é a vida de quem é fiel, ferido na terra com joias no céu. Ramos podados produzem mais flor. Só falta um pouco de tempo e volta. A gente volta. A videira que é Deus, Jesus. Enquanto te ferem, você cresce mais. A gente cresce, a gente não para. A gente cresce, a gente não para no nome de Jesus. Nós não paramos. O Senhor, Ele é fiel. Ele é fiel ao que prometeu. Vamos... Continuação, é 1 Samuel 1, versículo 14. 1 Samuel 1, versículo 14. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Estava e disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagadas? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu, disse: não, senhor meu, eu não sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor, né? E a gente, é a continuação, a gente vê, né, que as pessoas, elas julgam por fora, elas olham para o vaso, né, aparentemente bonito, ou aparentemente feio aos olhos delas, e elas julgam, né, e hoje o que mais se tem no mundo é julgamentos atrás de julgamentos. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus muitos cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então Ana se derramou aos pés do Senhor. Toda vez que ela ia, né, Eucana era seu marido e ele levava a porção dobrada para Ana. Mas toda vez que ele ia para o templo, Ana não ia de alma, corpo. Quando a palavra de Deus diz assim, que a gente tem que ouvir a palavra de Deus, que a gente tem que cultuar de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. E Ana só acompanhava. Ana realmente não prestava culto ao Senhor. Mas naquele dia ela foi decidida a mudar a história. Decidir vencer as várias raízes de angústia. Porque nós não temos só uma, né? Ana teve a esterilidade, mas nós temos várias angústias no nosso dia a dia, vários leões que nós temos que enfrentar, ursos, assim como Davi enfrentou. Mas Davi, ele só passou para o próximo estágio, que quando em secreto com o Senhor, ele lutou com o leão, ele lutou com o urso e ele venceu no nome de Jesus. Então é em secreto que a gente vence, para que o Senhor depois venha honrar em público, né? E se derramou aos pés do Senhor. A prisão de Ana não era sua madre estéril, e sim a sua falta de comunhão com Deus. Buscar a Deus, a solução dos nossos problemas, muda as nossas histórias, muda as nossas vidas, muda, porque queremos todas as pessoas que tem na Bíblia e que são lembradas, elas viveram uma história com o Senhor, uma história de fracasso, mas uma história de vitória, uma história de erro e uma história de acerto, porque nós não nascemos sabendo para nada, nós não simplesmente nascemos e pronto, não, nós temos que aprender, e o Senhor é aquele que nos ensina. Então Ana busca a Deus e toma posse do seu milagre.
ela toma posse. Então respondeu ele: vá em paz, e que o Deus de Israel, o Deus de Israel, te conceda a tua petição que lhe pediste. Só o Senhor sabe o que nós pedimos. Ana queria um filho. E eu e você queremos o quê? Porque o nosso milagre, ele vai começar a ser gerado a partir do momento em que a gente se posiciona perante o Senhor, né? A vida, o estado físico, emocional, espiritual são renovados em Cristo Jesus. Ela foi renovada no Senhor. Ela foi transformada. Aquilo que era tristeza, aquilo que era o pobre, se transformou em alegria. E Ana já não era mais a mesma pessoa. No nosso passado tem coisas estéreis. No nosso passado, ninguém nasceu, não teve uma história, se não foi de infância, se não foi de batalha, de alguma forma foi ferido. E alguma área da nossa vida tem aquela esterilidade, algo que você queria fazer, mas você tem medo, você tem receio. Você fala, mas será? É o Senhor, Ele transforma. Ele transforma a tristeza em alegria. Ele transforma, é o Senhor que transforma. Nós tem que identificar. Se identifica, uma autobusca. Se conhecer é o primeiro passo, porque na verdade Satanás nos conhece devido ao nosso passado e não quer fazer nada e quer nos impedir de a gente chegar no futuro com Deus, né? E ele fica jogando na nossa cara todos os nossos erros, todos os nossos erros, todos os nossos erros. E temos, quando não produz, não faz, não muda, e temos a mentira para nós mesmos, que não tem nada. A gente guarda dentro de nós. Se a gente mexer, começa a feder. A gente sempre tem algo guardado dentro dos nossos corações. Um medo, um receio, algo que aconteceu e que a gente não tem coragem de falar para outra pessoa. Mas a gente pode abrir o nosso coração ao Senhor. A gente pode mostrar para o Senhor que a gente sabe que aquilo está lá. A gente pode mostrar para o Senhor e falar: Senhor, eu sei. E reconhecer o erro é um dos primeiros propósitos da vida. Enquanto não reconhecermos de verdade, né, aquilo que de verdade a gente não muda, não muda. A gente tem que pegar aquilo e apresentar ao Senhor. Apresentar, porque que um doente vai lá no médico e o médico fala assim: oi, o que você tem? Ele fala: nada. Você está sentindo o quê? Ele diz: nada. Mas dói em algum lugar? Nada. Você vai fazer o que aqui? Nada. Porque você não tem nada. Então, quando a gente reconhece que a gente tem sim uma doença para ser curada, uma mágoa para ser limpa, um coração para ser trocado, porque o Senhor é aquele que troca coração, o Senhor é aquele que muda coração, o Senhor faz tudo isso o Senhor faz. E a gente tem que aprender, no nome de Jesus, a entregar tudo isso para o Senhor. Temos que entregar para o Senhor todas as coisas. Rejeição sempre foi e sempre será um fantasma da não aceitação, né? Guardado aonde? No nosso coração, achando que ninguém vai achar, nem o Senhor, mas o Senhor sabe. E a rejeição é algo muito difícil de se lidar. Quando uma pessoa que nós julgamos sermos importantes, e essa mesmo faz pouco caso da sua existência, isso é rejeição. Saber lidar com ela evita doenças, câncer e suicídio. Porque o suicídio não está na mídia, mas o suicídio existe muito. Ainda mais nos tempos de pandemia, onde as pessoas muitas vezes estão enclausuradas e elas veem informação de terremoto, de tsunami, de doença, de guerra. Como é que faz? Como é que faz isso? Se você não tem Jesus, você enlouquece, você fica louco, doente da alma, do coração, da mente. Saber lidar com a doença. Temos que orar com propósito. E Deus a honrou lhe dando o maior profeta de Deus e mais 6 filhos. Uma que era estéril, né? Aí Deus vai trabalhar na nossa esterilidade de dentro. Eu não digo só de filhos, não, mas eu digo esterilidade da nossa alma.
Talvez nós podíamos produzir muito mais para o Senhor, mas por ter isso que a gente não consegue mexer, não consegue entrar, acontece. A gente não consegue apresentar ao Senhor. É como um médico. Eu vou lá no médico, tá fazendo o que aqui? Nada, eu vim olhar para sua cara. Não, você tem que falar para ele quais são os seus sintomas, para ele descobrir qual é a tua dor. Com Jesus é a mesma coisa, você tem que apresentar tudo aquilo que você tem ali. Tudo aquilo você tem que apresentar. Porque o Senhor não deve favor a ninguém. Ana falou, se o Senhor me ouvir, eu vou te dar um filho. Eu vou te dar um sacerdote para tua casa. Em Jó 41, versículo 11. Quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Quem primeiro me deu? E hoje existe uma falsa assim, você vem para a campanha da vitória, você vem para isso, você vem para aquilo. Você tem que ter comunhão com o Senhor. Você tem que dar de todo o teu coração. As igrejas pequenas são as que mais estão sofrendo com isso. São as mais que estão são as mais que estão sofrendo com todo essa pandemia, porque não tem condições de sustentar, porque tem aluguel para pagar, tem água, tem luz. E como é que faz? Como que faz para poder continuar? Porque mesmo elas fechadas, despesa tem. As igrejas grandes ainda tem como depositar, ainda tem como, mas as igrejas pequenas, os pastores das igrejas pequenas estão sofrendo. Então eu quero uma vitória de Deus, mas eu não estou olhando para a menina dos olhos do Senhor. A igreja vai ser sempre a menina dos olhos do Senhor. Sempre, 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 sempre. O Senhor, ele diz, eu venho buscar a minha igreja, eu venho buscar a minha noiva. Muitos pastores estão sofrendo com as igrejas fechadas. Se você é uma ovelha do Senhor, cuide do lugar da onde você está. Cuide. O seu pastor precisa de você. O seu líder precisa de você. Deus não deve a ninguém. Prisões físicas com causas espirituais. Vamos relembrar uma mulher a qual Jesus fala na Bíblia que estava aprisionada por Satanás por 18 anos. Quando Jesus entra na sinagoga e a liberta, antes ela era corcunda, depois ela teve vida. Lucas 13:10. Lucas 13:10. E ensinando no sábado, numa das sinagogas, você vê que o Senhor, queriam jogar Jesus da sinagoga, queriam matar, mas o Senhor estava lá na sinagoga. Se Jesus, que é filho do Deus vivo, estava congregando, imagine nós. Imagine o Senhor. Tá travando ainda, Ju? E ensinando na sinagoga. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. O Senhor nos avisa que o espírito era de enfermidade. Então tem espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvava e não podia de modo algum se endireitar. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe, mulher, está livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Se Jesus nos relata, nunca saberíamos que existe demônio de enfermidade. E existe. Se ele não nos avisa, a gente não sabia. Ela andava encurvada há 18 anos. Imagine a dor disso. E se Jesus não fala, nós não saberíamos. Jesus fala que era um espírito de enfermidade. Com a cura veio a libertação. A libertação. E formando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, e disse à multidão, 6 dias há em que ser
ser mister trabalhar, que é nesses dias, pois vinde para descurados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o jumento, e não leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Você percebe que tudo aquilo que é de Jesus, para quem está de Jesus, você tem aplausos, mas para quem não é, o que aquilo denuncia? Denuncia a falta de Jesus, denuncia o quê? A luz traz que está na escuridão dos nossos defeitos, dos nossos erros, do nosso eu mesmo. A gente tem muito eu mesmo, a gente tem, e se a gente não apresentar esse eu mesmo diante do Senhor, a gente vai ficar rodando, porque o Senhor não vai passar de fase. Aquele que no simples não consegue, o Senhor não passa. Não adianta. Para a gente poder viver algo maior, a gente tem que primeiro aprender a lidar com o menor. Aprender a lidar com isso aqui que eu posso, que é pouco. Então, como que Jesus vai te dar uma multidão se no pouco você não consegue fazer nada? Como que você vai dirigir algo se você não consegue dirigir nem teu carro, nem a tua casa, nem a tua família? Como é que vai fazer isso? O Senhor, Ele não dá nada para que mais tarde venhamos a desperdiçar. E ela andava, e com a cura veio a libertação. E Jesus, havendo no templo, disse: mulher, livre da tua enfermidade você está. Livre da tua enfermidade. Foi o Senhor que falou. Quando a enfermidade sai, Jesus entra e liberta e cura. E nos dá vida em meio à tempestade, em meio ao terremoto. Não importa o tamanho da tua dor, ou o tamanho das tuas correntes, Ele tem poder para libertar. As minhas correntes eram muito grandes. A princípio, logo no começo, eu achei que eu tinha vindo para o Senhor por amor, né? Porque, lógico que o Senhor usou o amor que eu tenho pelo meu esposo para me trazer. Mas eu vi com o passar dos anos, o quanto eu era doente. O quanto eu era cheia de chagas. Eu tinha chagas de rejeição, eu tinha chagas de doença, eu tinha tantas chagas, era chagas em trás de chagas. E isso a gente tem que apresentar ao Senhor, para que ela não vire câncer, né? Eu lidei com meu pai, e o meu pai, ele não faleceu de Covid, ele faleceu de câncer. Mas aquela raiva que ele tinha dentro dele é aquele câncer podre que minava água, que não parava, que fedia de uma forma de enlouquecer o cérebro humano. E eu falava para ele: perdoa, 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 limpa-se, joga tudo isso fora. Só no final ele conseguiu, graças a Deus. Quem levou a alma dele foi o Senhor. Mas é muito triste tudo isso, né? Porque o Senhor, Ele fala das lepras, Ele fala do câncer, Ele fala do mal que você fica lá, tomando veneno, querendo que o outro morra do veneno que você está tomando. Mas é você que vai morrer do próprio veneno que você está tomando, e não o outro, né? E ela já se sentiu, e você já se sentiu deformada? Porque ela estava corcunda. Ela estava há anos olhando para baixo. A gente tem deformidades na alma. A gente tem várias áreas deformas na nossa vida, no nosso coração, no nosso pensamento. A gente fala que não, mas a gente tem. Existem várias formas de estar encurvada, forma que nos oprime, que sofre. Quem sofre de cifose, desvio da coluna vertebral, da convexidade posterior, habitualmente localizado na região tórax, que abrange poucas ou mais vértebras e que ocorre de causas patológicas ou hábito de postura impróprio, ou, segundo Jesus, demônios. Mas Jesus
adverte-nos. É demônio, né? A medicina, o Senhor falou que nos últimos tempos ela ia multiplicar, que a medicina ia avançar e está acontecendo. Mas tudo isso está acontecendo, Jesus já falou que ia acontecer. Jesus já falou. Então, quais são os sintomas e causas dessa deformidade física? Que é, na verdade, espiritual. A gente muitas vezes tem uma mágoa de alguma coisa, algo que ficou mal resolvido, entregue para o Senhor, entregue. A verdade, ela é sempre libertadora. A verdade é sempre libertadora, muito libertadora. A gente precisa, né, nos libertar de nós mesmos. A gente precisa limpar por dentro. Lógico que se a gente for contar para alguém que não é nosso amigo, ele não vai entender, mas apresente para o Senhor as tuas dores, a tua deformidade, as tuas doenças, as tuas chagas, os teus pensamentos, as tuas vontades, que ele vai limpar. Mas fingir que eles não estão ali não tá dando resultado. Não tá, porque a alma fica gritando, olha só como você tá. E você fala, cala a boca, cala a boca, cala a boca. E não é verdade. A gente tem que colocar tudo isso que está na escuridão, né? Essas deformidades da nossa... Tudo que está na escuridão, pegar numa bandeja e colocar diante do Senhor e falar, Senhor, eu errei sim, eu pensei errado, eu fiz errado, eu coloquei errado, não era assim, não era dessa forma que eu queria, mas eu errei, me ajuda. E o Senhor ajuda. Mas precisamos ter a consciência, como vamos ao médico e dizemos, olha, estamos com dor, dói nas costas, dói ali, dói... A mesma coisa nós temos que falar com o Senhor. Olha, dói isso, eu tenho guardado isso, eu tenho escondido isso. E eu quero trazer a luz. E o Senhor faz o quê? Ele cura. Ele nos liberta. E depois ele nos cura. Tantos problemas, né? Muitas vezes, se nós não acordamos a olhar para o problema de frente e enfrentar, sair da zona de conforto, porque fingir que não tá doendo não tá resolvendo mais. Fingir que não existe não tá funcionando mais. Não tá. Porque uma hora o corpo vai gritar o que a alma já tá gritando há muito tempo. Muito. Tantos problemas que forçam a sua coluna espiritual, que por causa deles estão encurvadas, olhando para baixo, sem esperança e sem sonho. Porque o que Satanás quer é que a gente desista dos nossos sonhos, dos projetos, tudo aquilo que o Senhor não é que Ele vai nos dar, Ele já nos deu lá na frente. É prosseguir, é não parar, é não desistir. Você erra, eu erro, todo mundo erra, mas todo mundo fica bom em Cristo. Ninguém fica bom para Cristo. Porque se alguém ficasse bom para Cristo, Deus não tinha mandado Jesus vir na terra para poder levar os nossos pecados e vencer a morte. Teria enviado qualquer um de nós. Daí você já vê que não tem ninguém na terra que fique bom sem Jesus. Não tem. Olhar para baixo não permite que nós venhamos a ver nada. Mas é para o alto, é para Deus que nós olhamos. Quando Jesus diz, você pode ser livre, você deve ser livre. Porque quem quer te aprisionar não é nada perante o Senhor. Porque a palavra de Deus diz que até o inferno, né? Quem tá com a chave é o Senhor. E quando que ele vai dar? Ele vai dar para Satanás. Naquele grande dia, para todos aqueles que tiveram o tempo todo a luz, a verdade, o amor, quiseram engano, né? Então, o Senhor é aquele que faz, é do Senhor, né? Matar o corpo, fácil, matar a alma, essa não mata. Davi, ele foi um homem que errou, ele era um homem segundo o coração de Deus, mas ele errou muito, mas ele falava, não aparta o teu Santo Espírito de mim. E quando ele foi enfrentar o gigante, ele não foi enfrentar no nome do Davi, ele disse assim, vou eu, hoje mesmo, o Senhor vai te dar a tua cabeça. E eu vou dar para as aves do céu. Não podiam matar Davi, porque teriam que matar o Espírito Santo de Deus que habita dentro de Davi. Então, para nos matar, primeiro precisa retirar o Espírito de Deus que há em nós. Primeiro precisa disso.
Temos que ter um encontro final com o nosso passado. Assumir todos os erros diante de Deus. Fácil você falar assim, não. Bom, perdi meu filho porque me tomaram. Perdi porque eu não lutei, porque eu não tinha Jesus. Perdi porque era louca, porque era burra, porque era endemoniada, porque vivia no mundo. Por tudo isso, foi pelos meus próprios erros. É muito fácil jogar nas costas do vizinho os nossos erros para nos aliviar, ou fazemos questão de coitado, mas coitado não chega em lugar nenhum na Bíblia. A gente não tem um versículo ali, o coitado que estava morrendo, que morreu, que não queria fazer nada, que só vivia botando a culpa dos outros e chegou a algum lugar. Não existe isso. Se a gente não tiver essa humildade do Senhor de apresentar todos os nossos erros, é assumi-los diante do Senhor. Eu não digo assumir diante do homem e da mulher, porque eles jamais vão entender, porque há um julgamento muito grande, né? Deus não constituiu ninguém juiz, mas o que tem de juiz na terra não está escrito no planeta Terra, mas é verdade. Assumir todos os erros, todo o lixo do passado, todo o lixo. No lixo não dá para caminhar em um novo rumo, carregando sujeira, bagagens desnecessárias. Te martirizar vai te dar no quê? Porque eu sofri, porque eu morri, porque eu fui socada, porque eu fui isso. Vai trazer o quê de bom para você? Nada. Ficar se martirizando, se punir, vai te dar no quê? Nada. Absolutamente nada. O que você tem que pegar é apresentar todos os teus erros diante do Senhor e falar, Senhor, é isso. Quando João Batista ele estava pregando no deserto, o arrependimento não era o remorso. O remorso, o que eu faço com o remorso? Eu choro no remorso, falo que tá tudo horrível, que tá isso, que tá aquilo, e não mudo. E o arrependimento? O arrependimento eu mudo. O arrependimento eu não quero fazer de novo. O arrependimento eu não vou cometer esse erro de novo. Eu não quero. Eu não posso cometer esse erro de novo. Andar com um chicote o tempo todo dizendo minha culpa, minha máxima culpa, foi culpa minha. Tá bom, vai resolvendo o quê? Nada. E morde, se martira. Pra quê? E depois que você abrir as feridas que já estavam criando cascas e nunca sara porque você realmente não deixa elas ir embora. Realmente você não admite elas. Ficar lambendo e chorando e carregando um saco de limão e chupando um saco de limão pra quê? Vai resolver no quê? Vai te edificar no quê tudo isso? Você imagina se o povo lá do deserto ficasse com um saco de limão chupando, o que isso daria? Quando Jesus curava e libertava, ele dizia, vá e não peques, mas vai, tua fé te salvou, seja liberto. E a pessoa sabia que era para mudar de vida e não para continuar cometendo os mesmos erros. Não, eu cometi um erro, me perdoa. Depois, outro de novo, me perdoa. Não, mas é o mesmo erro. Tá bom, mas é o mesmo erro de novo. Não, de novo. Não, o outro também, mais uma vez. Não, porque o Senhor é amor. Óbvio, se ele não fosse amor, todo mundo estaria fulminado. Eu, você e a população inteira da terra. A sua multidão de misericórdia são muitas, mas quem quer viver o sobrenatural com o Senhor tem que despertar. Tem que parar de comer leite ninho, de papinha. Tem que começar a comer comida forte para aguentar o tranco. Porque não é fácil. Você pode até querer a gente brincar de crente, mas Satanás nunca brincou e jamais vai brincar de ser crente. E a misericórdia só existe nele, em Deus, não em Satanás. Ele não tem misericórdia nenhuma. Por isso que ele sai destruindo. A família é um alvo tão grande hoje em dia. A família destruída, famílias, pais. Antigamente eu falava, como é que o amor vai se esfriar? Como que acontece isso? Pai matando filho, filho matando pai, jogando. E é assim, e o povo lá. E eu percebi nessa reportagem que aconteceu com essa moça, que estava todo mundo julgando, porque foi isso, porque foi aquilo, porque foi não sei o quê. O Senhor fala, é demônio também. Demônio, porque quando você não quer Jesus na sua casa, quem habita dentro dela não é Deus, né? Porque Deus não permite isso. Não peques mais.
A tua fé te salvou. E a pessoa sabia que era para mudar de vida. Você nunca ouviu a Bíblia dizer, vá e se lamba, né? Sempre as suas feridas e fique chorando, as suas feridas e fica lambendo. Ai, porque eu fiz errado. Ai, porque eu fiz não sei o quê. Ai, o tempo todo. Não vai edificar no quê, pelo amor de Deus? Pra quê? Vá e faça de novo. Deus falou isso? Vá e tome 50 chibatadas por mês. Foi isso que Jesus disse? Vá e fique se matando? Vá e continue chorando? Não. O Senhor vai e mude de vida. Mude. João 5, versículo 14. João 5, versículo 14. Depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe, eis que já estão são. Não peque mais, para que não te suceda alguma coisa pior. O Senhor nos adverte que nós temos que fazer o quê? Temos que vir para Jesus e parar de fazer o que a gente fazia antes, né? Porque eu só quero Jesus para limpar a minha casa, eu só quero Jesus para deixar tudo arrumadinho para mim chegar. Jesus não é faxineiro de ninguém. Ele não quer só mudar ou fazer um milagre, ele quer mudar a nossa vida, né? Depois Jesus o encontrou no templo e disse, olha, já estás curados, não peques mais para que não te suceda coisa pior. E Jesus cura um paralítico no tanque de Betseba. Mas nesse momento, no tanque, no começo, 5:1. João 5:1. Depois disso havia uma festa entre os judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, no tanque chamado em hebreu de Betseba, ao qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o momento das águas. Eles esperavam, porque eles acreditavam que as águas iam se mover e eles iam ser curados. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 30 anos. Há 38 anos se achava enfermo. E Jesus vendo esse deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse, queres ficar são? Parece a pergunta mais óbvia, né? Porque você está ali, esperando ser curado. Quer ficar são? Não, quero ir para o Play Center. Não, eu queria uma passagem aérea para Dubai. Não. Ele queria ser curado. Aparentemente parecia isso, né? Mas aí Jesus vai mostrar que não era. Para você ver como nós, seres humanos, somos tão complicados. Nós, seres humanos, somos muito complicados. Esse homem tem um encontro com Jesus. Quantos o buscavam por ele ser mestre deles? E sim, para serem curados e alimentados e perdoados. Muitas vezes a gente não quer que o Senhor seja o nosso Senhor. Ele quer só que Ele venha limpar a nossa casa, a nossa sujeira, curar, libertar e pronto. E sim, para serem curados, alimentados e perdoados. Mas nessa conversa tem algo invariável. Quando lemos, falamos como Ele não vê. E será que nós também não veríamos? Há 38 anos cativo, escravo, mas tinha alguém que o ajudava e levava ele até o tanque há 38 anos. E esse alguém é lógico que ganhava com a enfermidade dele. Ganhava porque ele estava ali, ele recebia coisas no tanque, ele recebia as moedas. Porque você acha que alguém vai levar você, carregar você 38 anos sem você dar nada? Mesmo que você seja aleijado, vai ter que ter alguma coisa. Você percebe que o mundo, você sempre tem que dar algo, mesmo que seja sujeira, mesmo que seja... É inacreditável, mas é verdade. E o enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que quando a água agitava, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Mas Jesus não perguntou se ele queria ir para o tanque. Mas ele achou que Jesus só ia curar ele dentro do tanque. Às vezes a gente acha que Deus vai curar a gente ou fazer naquilo que a gente já está provável. É naquilo que a gente não vê. Porque o Senhor, Ele não vai fazer o que é possível para mim e para você. Mas Ele vai fazer o que é impossível para mim e para você. Mas para isso, eu e você temos que fazer o possível.
Porque senão, Jesus não vai vir aqui. Então ele vem, morre por nós, vence a morte, nos dá a vida eterna, nos chama de filhos, e você quer mais o quê? Não, eu queria que ele levasse também os meus pecados, os meus erros. Isso não existe, gente. Isso é um cristianismo que eu nem sei quem é que está pregando isso. E Jesus diz: levanta-te, toma a tua cama e anda. Toma a cama por quê? Para tu lembrar de onde que tu saiu. Porque quando a gente acha que é de nós mesmos, já era. Nós não temos nada de nós. Tudo que temos de bom não vem de nós, vem do Senhor. Ele nos usa para o propósito. Se a gente não quiser ser usado por ele, não se preocupe, que ele acha outro coração para fazer. Disso eu e você temos absoluta certeza. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram: aquele que tinha sido curado, é sábado, não é lícito levar a cama. E ele respondeu: aquele que me curou. Ele próprio disse: toma a tua cama e anda, para tu saber da onde que tu saiu, que é para tu não querer voltar para lá, porque o estágio quando volta é bem pior. E muitas vezes não voltam. Então, o medo da queda. A gente não tem que ter medo daquilo que a gente pode ver ou que pode matar o nosso corpo, mas aquilo que pode matar a nossa alma. Porque o Senhor é aquele que cura, o Senhor é aquele que nos dá a vida eterna. Nós temos uma vida eterna, nós temos a promessa da salvação, mas todo dia é o quê? É uma luta. Todo dia é o quê? Todo dia lutar, todo dia, todo dia. Para isso a Bíblia diz: basta cada dia o seu mal, porque o amanhã pertence ao Senhor. O amanhã não pertence a nós, pertence ao Senhor. E mais numa conversa tem algo eu olho e eu vejo 38 anos, e a gente podia falar: poxa, mas eu fiquei tantos anos, eu tô há 7 anos, 8 anos no Evangelho. Eu sempre faço a mesma pergunta para o Senhor: por que eu não vim antes? Talvez eu não tivesse dado valor se eu tivesse vindo antes. Por que eu tive que demorar tanto para ver que o Senhor é o Senhor da minha vida? Eu não precisaria passar por tantas coisas, né, por tantas perdas. Na verdade, a gente no barco sem Jesus, nós sofremos perdas que não volta atrás. Se tem uma coisa que não volta, são as perdas que nós sofremos. E isso é muito triste. Mas tinha alguém que ajudava ele. E é lógico e óbvio que ele ganhava esmola, e com certeza dividia com quem o levava, porque 38 anos não são 38 dias nem 38 meses. E quando Jesus pergunta no versículo 6, a pergunta parece óbvia: o que queres que eu te faça? Não quer ser curado? Não quero não. Mas será que era isso mesmo que ele queria? Porque a partir do momento que nós somos curados, temos responsabilidades. A partir do momento que nós assumimos que já estamos sãos, que já estamos sarados, nós temos responsabilidades. E tem muita gente que não quer ter responsabilidade com nada. Nem responsabilidade, nem vínculo, nem nada. Quer só fazer do receba, pronto, acabou, e eu vivo a minha vida. Isso é um erro. Isso é um erro muito grande. Uma voz andando. Eu estava uma vez andando com a dona Zezé e a gente viu uma moça, né? E eu não lembro se eu já contei, mas essa moça, ela estava, acho que ela devia ter uns 20 anos. Estava rasgada, estava meio chovendo, e a dona Zezé gosta também de andar na chuva, né? E eu olhei aquilo e falei: nossa, coitada. E a dona Zezé olha e fala assim: nossa, o que aconteceu para ela se anular tanto? A gente, quando estava com Jesus, sem Jesus, a gente se anulava tanto. As pessoas faziam a gente de joguete, pisava, chiclete, a gente já agradecia. E ainda ia lá lamber. Eu duvido que seja só eu. Né? Eu duvido. Então, é um olhar peculiar. Ela disse: tadinha dela. Como tadinha dela? Não. Ela falou simplesmente assim: o que será que ocorreu com ela para se anular desse jeito? E eu, quase incrédula, disse: oi? Como assim? E ela falou: se anular é fácil e desistir de si mesmo para ser um peso para os outros. E eu fiquei assim, passada no vapor. Ao redor e colocar, ela disse assim: é muito fácil se anular
para desistir de si mesmo, para colocar a culpa nos outros e para ficar sendo peso morto na vida dos outros. Porque tem medo do fracasso, não quer ter responsabilidade nenhuma. E eu olhei assim e eu fiquei. Eu acho que eu saí. Sem querer eu saí. Tá todo mundo me vendo ainda? Eu acho que sem querer eu apertei um botão e saí. Aí ela falou: se anular é fácil e desistir de si mesmo e ser um peso para os outros ao redor e colocar a culpa do nosso fracasso, porque fracasso não é o que perdemos, e sim o que nem tentamos. É mais cômodo ser peso e delegar responsabilidades dos nossos atos ou não atos também, né? Tem aqueles que têm atos e tem aqueles que não têm atos. E não quer também ter atos, também tem essa. Para culpar os outros pela nossa total responsabilidade de não agir e até mesmo de não fazer. Não agir, não fazer. E o paralítico disse: ah, Senhor, ninguém me ajuda. Mas nos próximos capítulos você vai ver que ele não ficou ali para ajudar ninguém. Ele só disse que ninguém ajudava ele. Ele só reclamou. Mas ele voltou lá para ajudar alguém? Não tem relato disso na Bíblia, eu duvido. Ele foi a curtir a vida dele com as pernas que ele acabou de ganhar, né? Não se tem relato de que ele ajudou ninguém. Murmurar é fácil. Colocar nos outros as nossas falhas, defeitos, falta de iniciativa, falta de fé, falta de ação, falta de compromisso. Jesus disse: pegue a sua cruz, negue a si mesmo e me siga. Mas parece que ele disse assim: pegue todas as cruzes, todas as baleias, todos os hipopótamos, todos os containers, todos os rinocerontes, tudo isso você põe nas suas costas, né? E siga os povos, e siga a sua dor, ou siga o seu mundo. E todo mundo, como que faz, gente? Pelo amor de Deus. Hoje em dia as pessoas estão carregando fardos desnecessários, sendo que o Senhor falou. O Senhor não fala pra gente fazer isso. O Senhor não fala. Hoje ninguém quer responsabilidade, não quer compromisso e quer delegar para os outros e compromissos e atitudes que Deus disse para você e eu fazer. No versículo 8, Jesus ordena, Jesus manda ele: pega a tua cama, levanta-te, toma a tua cama e anda. Não disse: olha, dá uma lambida aí, dá uma chorada mais um pouco e depois tu vai e anda. Jesus não manda ele ficar se lambendo, se martirizando. Passado não podemos mudar nada nele. Presente eu escolho o meu futuro. Limpar-se e colocar tudo para fora, jogar fora todo o lixo que temos guardado. No versículo 9, logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Ele obedeceu. Ele obedeceu. Quantas vezes o Senhor fala conosco que nós não obedecemos? Ou queremos fazer birra, ou queremos fazer manha. Ali começava uma nova história e ele agora poderia traçar o seu destino. Mas com andar agora ele teria responsabilidade e atos para cumprir. Muitos não querem nada. Vieram a passeio e vão continuar a passeio. E tem algo de errado nisso? Não, não tem. Ele só não vai viver o extraordinário com Deus, né? Porque na Bíblia não tem ninguém falando que Jesus falou: e a pessoa não fez nada, e eis que eu peguei ela e conduzi e dei coisas. Pessoa que não tem responsabilidade com aquilo que você tem, que é pouco. Como que você vai ter responsabilidade com muito? Não existe isso, gente. Mas não queria viver o sobrenatural com Deus. No raso, vivendo no mundo como passageiro, deixando os outros guiar a sua vida para depois colocar nos outros a própria culpa do seu não ato, né? Da sua responsabilidade. De não ter responsabilidade nenhuma. Olha só, não ter responsabilidade de ter responsabilidade nenhuma. Parece lógico, mas não é lógico, né?
Todos que viveram milagres na Bíblia tiveram lutas, esforços, perdas, feridas, baques, dores, mas continuaram seguindo, não desanimaram. Deus jamais escolheu e jamais escolherá a quem é fraco. E fraco não é ser forte, é aquele que nem se esforça em fazer, nem pede para o Senhor para mudar. Tá bom, aquilo ali tá ótimo, tá maravilhoso. Agir, mudar, lutar, tomar posição na terra, define onde vamos chegar na terra e depois no céu. Galardão aqui e galardão no céu. Seja corajoso ou corajosa. Reconheça, identifique as suas prisões e correntes e lance aos pés de Jesus, porque o homem não vai libertar, o homem vai só te julgar. Quando Jó e os seus amigos, que aquilo ali para mim não eram amigos, né? E eles foram lá para ajudar Jó e falaram, olha, você pecou, você errou, você fez alguma coisa. E ele, olha que eles eram amigos. É no Senhor que transforma a nossa dor, a nossa ferida. É no Senhor que a gente tem que guardar. É no Senhor que a gente tem que depositar. É ao Senhor que a gente tem que estar nus, completamente nus, de corpo, alma, coração. É no Senhor. Seja corajoso, reconheça e identifique. Jesus precisa te tocar para você ser liberto. Não adianta. Amanhã a gente faz, amanhã a gente vai. A gente nem temos o amanhã. A gente não tem. Tanta gente deixando tudo para amanhã, mas o amanhã a gente não tem. O amanhã só pertence ao Senhor. O tempo tem sido um fator opressor para muitas pessoas, porque muitas não fazem nada e ficam à espera de o que não plantou. E todos temos expectativas sobre muitas coisas ou pessoas. O interessante é que muitas vezes esperam coisas ou atitudes de pessoas que nunca disseram que iam fazer. E essa é a maior frustração hoje em dia do ser humano. Ele vai, deposita, ele dá, e ele espera, porque ele espera, mas aí ele não vê retorno. E ele se frustra. E a frustração é algo perigoso, porque a frustração te leva para longe de Deus, te leva para um abismo, te leva, para a morte. Precisamos lidar com as nossas frustrações. A Bíblia diz que quando o Senhor chegar, muitos o darão por tardio, mas quando ele virá, porventura achará fé na terra. Mas acho que Deus não vai. A gente faz tanto tempo que acho que ele não vai operar meu milagre. O Senhor não muda. A Bíblia diz que um dia é como 1000 anos para o Senhor e 1000 anos é como um dia para o Senhor. Então você não pode saber. Em Lucas 18, ele fala. Em Lucas 18, ele fala. Lucas 14, Lucas 18, 1. Porque na luta, no meio da luta, o caminho da vitória, temos perda. Perdemos saúde, ânimo, feridas são abertas, feridas que não fecham e vamos desistindo dos nossos sonhos e promessas de Deus. A gente fica lutando tantas lutas que a gente acaba desistindo do nosso. A parábola do juiz iníquo. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva e ia ter com ele dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus e nem respeito aos homens, todavia esta viúva me molesta. E hei de fazer-lhe justiça para que, enfim, não volte a me importune, mas... E disse o Senhor, ouviu o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Então quem não tem que desistir sou eu e você. Porque ela não desistiu, ele não temia Deus, ele não era honesto, ele não era nada, mas ela não desistiu. E ela continuou clamando, ela continuou pedindo. Quem tem que continuar persistindo em Deus operar um milagre na minha vida e na sua, eu e você. Porque quem que vai ganhar? Eu e você.
E digo-lhe, vós depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o homem, o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Esse que é o problema, né? Porventura, a gente vai lutando tantas batalhas que quando é hora que a gente acaba... quando a gente vai lutar, nossa, a gente fala, então deixa pra lá, não quero mais não. Uma mulher que não desistiu apesar de tantos anos. Não sabemos o seu nome, mas todos a conhecem a sua história. E a aparente atitude, que para muitos pareceria simples, para Jesus foi única. Em meio a uma multidão, uma fé tocada em Jesus. Acho isso extraordinário. Jesus é aquele que vê o que foi destruído dentro de nós e nos restaura. É o Senhor que nos vê por dentro. O homem já julga por fora, imagine por dentro. Lucas 8, 43 ao 48. Lucas 8. Do 43. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastava com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou-lhe na hora do vestido, e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus, quem é que me tocou? E, negando todos, disse Pedro, que estavam com ele, mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes, quem é que me tocou? Nós temos que tocar no Senhor. Nós temos que tocar diferente no Senhor. Se queremos viver algo com o Senhor. Essa mulher tinha tudo para já estar morta. Ficamos com regras de 7 a 8 dias, já queremos comer alguém. Imagine 12 anos. Já tínhamos comido várias pessoas no meio do caminho. E antes não tinha mortes. E antes não tinha nada que inibisse o cheiro. Você imagina qual desagradável essa mulher era no meio delas. Qual desagradável ela era. E se um urubu passasse, dizia, já morreu e eu esqueci de comer. Por quê? Porque se hoje já o cheiro não é bom, imagine antes. Mas essa mulher, ela decidiu tocar no Senhor. Que nessa noite a gente decida tocar no Senhor. Que nessa noite a gente seja diferente, que a gente realmente queira viver algo sobrenatural com o Senhor. Tenha compromisso com a obra de Deus, né? Eu peço que ajude as igrejas que vocês estão, ajudem. O pastor precisa pagar aluguel, água, luz, né? Que a gente não vai ficar sem pagar, tem que pagar. Então, aquele que puder ajudar, ajude, né? Ah, Val, eu não posso ajudar, não tem problema, dê um alimento para a gente poder ajudar. Nós estamos entregando cesta básica, nós estamos ajudando as pessoas que estão com fome. Elas não estão morrendo mais de Covid, elas estão morrendo de fome mesmo, porque fica em casa com a geladeira vazia, aí vai bater na porta da igreja, a porta da igreja não consegue nem sustentar o aluguel que está ali. Vamos ajudar, porque a obra não é minha, não é sua, a obra é do Senhor. E não há que o Senhor deva para ninguém. O Senhor não deve para ninguém. Então, que você venha tocar diferente no Senhor. Que você venha plantar no reino de Deus, na casa do Senhor, ajude, né? Esse mês para pagar o aluguel foi muito difícil. Nós temos água, luz para pagar, internet da igreja. A senhora que está lá, ela também está com os inquilinos que não estão podendo pagar também. Então, ajude-nos a ajudar. Né, o pouco que você acha que é pouco que você pode dar é muito. Ajude o seu pastor, porque se a gente está passando luta, imagine o nosso pastor como é que ele está, né? Ele está mais vivo, mas ele não desiste, ele continua lutando, ele não desiste, ele não para, ele não cessa. Então continue, ajude o lugar onde você está, ajude a casa do Senhor, porque Deus não deve para ninguém. Jamais vai dever para ninguém. Aquela mulher do fluxo de sangue já era para estar morta. 12 anos, acho que nem a família dela mais acreditava que ela pudesse estar viva. Mas o Senhor mantém aquele vivo. O Senhor é aquele que mantém vivo a quem Ele tem promessa.
Não desista dos seus sonhos. Não desista do que Deus te prometeu, porque quem prometeu não foi homem, não foi mulher. Foi Deus e Ele é fiel para cumprir. Ainda que a gente não seja fiel, Ele é fiel para cumprir todas as coisas na nossa vida. Mas é como o pastor Álvaro disse uma vez: primeiro você faz uma lista de tudo aquilo que você quer dar para o Senhor. E aí depois você põe do lado aquilo, tudo que você quer do Senhor, esquece o que você quer e começa a dar e fazer tudo aquilo que você prometeu para o Senhor, que você vai ver as outras coisas se cumprir. E essa é uma realidade hoje em dia, graças a Deus, na minha vida. Você passa a luta, passo. Mas o Senhor da minha vida não é a circunstância, não é o estado, não é a doença, é o Senhor dos exércitos, o Elohim, o Shaddai, eu adoro meu juiz, meu advogado, meu Senhor, o ar que eu respiro, meu viver, meu deitar, meu levantar, o meu comer, o meu andar, o meu respirar, o meu trabalhar. Vem dele, não vem do homem, não vem da mulher, não vem do mundo, vem do Senhor. Ele é a minha vida. E ainda que muitos digam, você não vai, não importa o que os outros digam. O que importa é o que o Senhor pensa de mim, o que Ele vê de mim. Não o que os outros, porque pelos outros eu não estaria mais viva. Porque eu comecei sendo um projeto do inferno. E Satanás tinha escrito lá que eu não ia chegar a lugar nenhum. Mas o Senhor disse, sou eu que mudo a história. E você vai chegar muito além para levar aqui a minha palavra. Então desculpa para que Deus te buscou, para que Deus te pegou. Eu queria muito ser levita, mas eu não sou. Mas eu sou uma pregadora do Evangelho do Senhor Jesus. Eu me achei como semeadora da palavra de Deus. E é isso que eu quero ser. Enquanto eu viver, enquanto eu respirar, enquanto eu andar, enquanto eu deitar. E não importa a circunstância, não importa a tempestade, não importa o que aconteça. Eu sou do Senhor. E Ele é o meu Senhor. Ele é a minha vida, meu respirar. Ele é o meu viver. Quantos anos na morte, quantos anos sendo chiclete de Satanás, quantos anos sendo projeto do inferno, nunca mais. Porque o Senhor da minha vida, Ele vive. Ele vive, Ele vive. E por certo se levantará. E por certo nos dará a vitória. Porque o Senhor fala, eu se levanto. De mim vem a justiça. É de mim que vem. É do Senhor que vem. Não vem do homem, não vem da mulher, não vem de ninguém. Vem do Senhor dos exércitos. Vem daquele que, esse ar que nós respiramos, que hoje em dia é tão caro para alguns, mas não é para a gente louvar ao homem, louvar a mulher, é para louvar ao Senhor. É dele que vem a minha força, é dele que vem o meu respirar, é dele que vem a minha vida. A minha vida pertence, é regida pelo Senhor dos exércitos. Que a tua vida seja regida por ele, não por homens e mulheres, porque nós somos falhos e vamos falhar sempre. Mas o Senhor é aquele que diz, eu sou o teu Deus. Então Ele é o meu papai e Ele pode ser o seu papai também. Eu sou filha do rei, do dono do mundo. Então eu sou milionária, eu sou rica. Porque eu sou rica, eu sou filha do Senhor dos exércitos. E o que o meu pai tem? O mundo inteiro e o céu inteiro só para mim e para todos aqueles que são filhos também. Não só para mim, mas para todos aqueles que são filhos. Mas o meu papai, ele é o dono de tudo isso. Amém? Então, que nesta noite, em Cristo Jesus, nós viemos a orar, Senhor, obrigada por essa rica oportunidade, Senhor, obrigada pela tua palavra, porque ela vem primeiramente para mim, para depois ela vir para ti, Senhor. Toma conta de cada um, Senhor, que esteve ouvindo a tua palavra, Pai, porque a tua palavra diz, quem que foi que deu? Paulo, ou quem quer que seja, a gente dá, a gente planta, mas quem dá o crescimento é tu, Senhor, que tu venha tocar nos corações, que tu venha curar as nações, Pai, que tu venha levantar um povo, Senhor, um povo que ora, um povo que clama, porque somos poderosos intercessores de joelho, no nome de Jesus, para quebrar barreira, principado, potestade, para quebrar todo o mal, porque as correntes do inferno, porque as portas do inferno jamais prevalecerão contra a Santa Igreja
igreja do Deus vivo, porque nós temos um Deus que ele é vivo, que nós clamamos e intercedemos no teu nome, Senhor. E o Senhor entra com a providência, o Senhor entra com a cura, o Senhor entra com a libertação, o Senhor entra com a transformação, porque é do Senhor que vem todas as coisas. Não vem de nós, é do Senhor que vem tudo. Tudo o Senhor prepara e Ele põe na boca de quem Ele quer. É na boca de quem Ele quer que Ele põe. Uma noite eu estava cansada e eu tinha ido para Dona Cândida. E eu sempre deito com ela e faço um cafuné. E ela sempre me fala algo da parte do Senhor. E na semana que passou ela pegou e falou assim para mim: você precisa se resguardar. E eu olhei assim. A gente tinha acabado de orar, e eu estava fazendo um cafuné nela, ela disse, você precisa se resguardar. E eu falei, oi? Ela falou, porque você é preciosa demais para Deus e para nós. Nós não podemos te perder. E eu não esperava aquilo, não esperava, mas foi algo maravilhoso. E ela disse, eu amo você. Porque eu sempre digo, eu te amo. E ela falou assim, eu amo você, mas você precisa se resguardar. Você precisa se resguardar, porque você é preciosa demais para Deus e para nós. E ali eu vi o Senhor falando através da boca dela. E é maravilhoso a gente ver isso. É maravilhoso a gente ver o cuidado do Senhor, o carinho. É maravilhoso a gente ver aquela paz, sabe? Isso não vem de nós, isso não é nós, é o Senhor que habita dentro da gente. As portas do inferno jamais prevalecerão contra a Santa Igreja do Deus vivo. Não tem decreto do homem, não tem decreto do Estado, do governo, de quem quer que seja. Tudo vem do Senhor e é pro Senhor que volta. Senhor, meu Deus e meu Pai, que tu venha alcançar todos ao nosso redor. Que nós possamos, Senhor, meu Deus amado, ser discípulos teu na terra, Pai, ajudando, amando, ensinando, Pai, a tua palavra, Jesus amado, opera nos hospitais, nos médicos, Senhor, naqueles que estão na linha de frente, naqueles, Senhor, meu Deus amados, que precisam sair para trabalhar, Pai querido, Pai amado, Jesus poderoso e grandioso, tu és o Senhor da nossa vida, tu és o Elohim, El Shaddai, Adonai, Abba Pai, tu és, Senhor, o Emanuel, Deus conosco, tu és o Deus que cura, Jeová Rafá, que tu venha, Senhor, meu Deus, operar, nos usar, Senhor, como flecha, Senhor, na mão do arqueiro, que nós venhamos, Senhor, meu Deus, ser boca de Deus na terra, para dissipar, Senhor, todo o mal, todas as trevas, toda a doença, toda, Senhor, meu Deus, aquilo que não vem de ti, Senhor, tudo aquilo que não provém de ti, Pai, que tu venha quebrar ferrolhos nesta noite, que tu venha nos limpar, que tu venha nos sarar, Senhor, para que nós possamos ser uma nação nova, uma nação de joelhos perante ti, mas de pé diante, Senhor, meu Deus, das dificuldades, enfrentando, falando no teu nome, intercedendo no teu nome, clamando no teu nome, profetizando, Senhor, no teu nome, todas as bênçãos, profetizando Deus de poder e glória e maravilha, Senhor, tu és o Senhor da nossa vida, Pai, tu és o que nos rege, tu és o que nos governa, Senhor, que tu venha entrar nos lares, Senhor, meu Deus amado, que tu venha, Senhor, trazer a união, a saúde, a paz que intercede todo o entendimento. O mundo está dizendo a morte, o Senhor fala, eu sou a vida e que crê em mim, ainda que morto esteja, viverás, porque é o Senhor que ressuscita, é o Senhor que cura, é o Senhor que opera, oh Deus de glória, poder e maravilha, e te agradecemos, Senhor, por essa rica oportunidade, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra de cura, ainda que a enfermidade pareça para a morte, ainda que pareça que não tem solução, ainda que todos gritem é morte, o Senhor diz é vida, se me buscar é vida, se me buscar e me clamar é vida, e eu transformo a morte em vida, ainda que esteja fedendo, não esteja solução, é vida, porque o nosso Deus é Jeová Rafá, aquele que cura. E eu agradeço por todos que estejam vendo, ouvindo, por todos aqueles, somos irmãos em fé, né? Somos irmãos em Cristo Jesus. E a paz do Senhor Jesus a todos.